Quanto o São Paulo faturou nessa campanha do Campeonato Paulista? A gente tem os números e a gente vai trazer aqui. E aí já deixa aí nos comentários se você acha que valeu a pena ou não. O total da quantia que o São Paulo conseguiu com a disputa do Campeonato Paulista arrecadar foi de 57 milhões. Desses 57 milhões, um pouco mais de 10 milhões foi por conta da bilheteria que o clube conseguiu nas suas partidas. O São Paulo jogou várias partidas no estádio do Morumbi, teve também os 2 confrontos em que foi mandante lá em Brasília, que o ingresso inclusive estava bem salgado. O público não foi dos melhores, mas o preço acabou, como era muito alto, o São Paulo teve um faturamento considerável. Então foram 10 milhões que o São Paulo conseguiu de arrecadação de bilheteria. Todos esses números são o que vai limpo para o São Paulo, tá? Desses 57 milhões também, pouco menos de 45 milhões já foram destinados pela própria Federação Paulista de Futebol, pela campanha do São Paulo na semifinal. Isso já contando a campanha e aquele fixo de um pouco mais de 40 milhões de que os 4 grandes clubes de São Paulo têm direito só por participarem dessa competição. Eu tô falando de Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então todos esses clubes já recebem esse montante garantido, e aí a depender do desempenho na competição, acabam faturando um pouco mais. Então no total ali deu mais ou menos 44,8, quase que 45 milhões ali que o São Paulo conseguiu de arrecadação via sua participação no estadual. E um número interessante também, na semifinal de Palmeiras e São Paulo, o mando foi do Palmeiras, né? O confronto aconteceu no Allianz Parque. Porém, por uma questão de regra, né? Está no regulamento da Federação Paulista que todas as partidas de mata-mata, né? Das quartas e da semi, a renda é dividida igualitariamente entre os 2 clubes que estão nesse confronto. Então, Santos e Bragantino, que foi lá na Vila, a renda foi meio a meio. Mirassol e Corinthians, a renda foi meio a meio. São Paulo contra o Novo Horizontino, por exemplo, no Morumbi, aquela renda que teve de pouco mais de 3 milhões, foi dividida igualitariamente, o que sobrou, né, entre São Paulo e Novo Horizontino. A mesma coisa aconteceu com esse confronto de segunda-feira na semifinal no Allianz Parque. Então São Paulo arrecadou 1,86 milhões, ou milhão, né, no caso, já que a gente está falando de apenas 1 milhão, no singular. Então 1,86 milhão de reais que o São Paulo conseguiu de arrecadação com esse confronto. Então, no total ali, dá mais ou menos 57 milhões que o São Paulo conseguiu de faturamento. Bora continuar trazendo informações? Lucas Moura e Alan Franco, né? Os dois foram constatados com traumas, né? O Lucas no joelho esquerdo e o Alan Franco no braço direito. Eu posso estar confundindo as bolhas aqui agora. Mas os dois, o Lucas no joelho, o Alan Franco no braço. Eles estão com traumas ali naquelas regiões e então eles não participaram da reapresentação do grupo. Eles vão ser avaliados diariamente pelo departamento médico para saber, né, em que grau eles estão. É quase como se fosse esses traumas, é quase como se fosse dores. As dores, por exemplo, do Rodriguinho, ou quando o jogador está fora por desgaste, são casos que são sempre avaliados diariamente. Então evitam colocar um prazo de retorno, mas a gente insiste, a gente vai lá, a gente conversa. E aí a tendência, a expectativa, né, por mais que Lucas Moura e Alan Franco hoje sejam dúvidas para o confronto contra o Sport no dia 30 pelo Campeonato Brasileiro, a situação do Lucas Moura é de que ele deve ter condições de até lá estar 100% recuperado. A gente está falando aí de mais de 2 semanas, então ele deve, sem problema nenhum, estar disponível para esse confronto. O Alan Franco também, mas com um otimismo um pouco menor. Mas os dois jogadores, em um primeiro momento, serão avaliados diariamente e não devem preocupar para a estreia do Campeonato Brasileiro no dia 30. Então, por mais que tenham, né, esses traumas detectados, né, pelo departamento médico do clube, não é algo tão grave, pelo menos em um primeiro momento, nos 2 casos. Inclusive, tá? O São Paulo não deve realizar amistosos
nesse período aí que vai ficar sem jogos, tá? O São Paulo deve até marcar 1 ou 2 jogos treinos ali que o Zubeldia até gosta para testar algumas situações. Ele fez isso no ano passado, principalmente nas datas FIFA, né? Nas datas FIFA do ano passado, ele realizou alguns jogos treinos. Ele gosta disso e provavelmente o São Paulo vai marcar jogos treinos, mas amistoso de fato, como alguns clubes têm feito, né? Botafogo, Cruzeiro, o próprio Santos parece que está marcando um amistoso contra o Curitiba. O São Paulo não pensa em um primeiro momento marcar algum amistoso com alguma equipe, não. Vai ficar realmente restrito aos trabalhos do CT da Barra Funda. O Zubeldia vai trabalhar com o elenco e aí pode fazer um ou outro jogo treino, já se preparando para o restante da temporada ali após a eliminação no Campeonato Paulista. Beleza? Para a gente continuar, 2 situações importantes. A segunda eu vou deixar com exclusividade para depois. Luan no Mirassol. Vamos explicar um pouquinho sobre essa história, o que aconteceu. Foi inclusive uma informação dada com exclusividade pelo meu amigo, o Matheus Avelino, lá do Nação Tricolor. Ele falou primeiramente sobre esse tema e aí a gente foi destrinchar um pouquinho para entender por todas as partes. Conversei com o pessoal do Mirassol que desconversou, tá? Eu até queria trazer um pouco mais de uma riqueza de detalhes com as pessoas que eu procurei do Mirassol, inclusive foram 2 pessoas importantes lá do Mirassol, para entender se de fato o que tinha, se tinha algum interesse de fato. Foi meio que um desconversou, nem desmentiu e também não confirmou, mas fica aí o registro de que a gente também procurou as pessoas do Mirassol para falar sobre esse assunto. Já do lado do staff do jogador, afirmam que é natural, ele tem recebido algumas sondagens, ele está treinando bem fisicamente lá em Separado, no CT da Barra Funda. Ele gostaria de ter uma oportunidade no São Paulo, mas já ficou claro para ele e para o staff de que ele não terá oportunidade com a camisa do São Paulo, mesmo tendo um contrato até dezembro de 2026. Então, naturalmente, tem aparecido diversas equipes procurando saber valores, o objetivo do Luan, o que ele espera, se ele tem interesse em vestir a camisa dos clubes, e o Mirassol teria sido uma das equipes que realizaram essa sondagem. Essa sondagem ainda não passou disso, tá? O Mirassol ainda não evoluiu em qualquer tratativa em termos de negociação, não abriu negociação nem com o staff e nem com o São Paulo, mas a princípio o negócio só rolaria por empréstimo, até porque o Mirassol tá voltando agora para a Série A, né? Então tá numa realidade financeira aí de não gastar muito. Então hoje o Mirassol não teria condições de fazer uma proposta oficial pelo Luan e também não teria interesse de fazer uma proposta oficial pelo Luan para pagar os seus direitos, para ser uma compra junto ao São Paulo. Então seria no mecanismo de empréstimo até o final da temporada, até poderia colocar ali uma opção de compra fixada em contrato, mas o Mirassol, que hoje está na Série A, está fazendo toda a sua preparação para a Série A, fez uma consulta, quis saber mais informações relacionadas ao Luan, mas até o momento não houve uma proposta oficial. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber se de fato qual que será o destino do Luan em 2025. O fato é que ele não será jogador do São Paulo Futebol Clube, pelo menos dentro de campo, já que em contrato ele ainda tem mais 1 ano e meio como jogador tricolor. E aí, sobre o Marinacks ontem, tentei apurar algumas coisas sobre por que o São Paulo fez a publicação do Marinacks lá do Olympiacos, o que estava por trás da história e como é que estava o assunto do São Paulo, inclusive que foi alvo de pergunta na CBF para o Júlio Casares. Publiquei as falas do Júlio no blog do São Paulo, vocês podem acompanhar lá tudo que ele falou a respeito da parceria. Não falou absolutamente nada novo na entrevista que ele deu. Ele referendou e confirmou o que ele já tinha dito sobre isso. O que eu apurei de novo é o seguinte: avançou muito a confecção do modelo de contrato, de pré-contrato, que é o MOU, que é para execução dos termos da spin-off São Paulo e a empresa do Marinacks, tá? Um avanço significativo. E aí, pô, Zanqueta, demora mesmo. Os caras falaram que tem uma demora mesmo grande, tem muita coisa para ser escrita, muita coisa para ser colocada nesse pré-contrato, porque esse pré-contrato ele já vai meio que dar uma espinha dorsal para o encaminhamento do que vem a seguir no restante das coisas. Então, para todo mundo que fala assim, esses investimentos em Cotia, com certeza tem alguma coisa a ver lá, não tem nada a ver com absolutamente nada no Marinacks, até porque nem o pré-contrato foi assinado ainda. O São Paulo já vinha numa toada de modificações das coisas de Cotia, investimento muito antes do Marinacks. E se você conversar com qualquer pessoa que é responsável por Cotia, você vai ver que não tem absolutamente nada dele lá. E aí, por que então
Zanqueta, o São Paulo fez uma publicação específica nas redes sociais do clube, que o Júlio Casares até republicou, sobre essa questão do Marinax. O próprio grupo conglomerado do Marinax vem fazendo um trabalho de intensificação da própria marca do Olympiacos e de outras agremiações, e de aproximação. O que eu apurei, tá? A divulgação foi feita, inclusive, com base num pleito, foi feito um pedido de que o próprio São Paulo, como um grande clube consolidado mundialmente, fizesse uma publicação sobre o Olympiacos e fizesse essa repercussão. Então, para quem perguntou se o São Paulo estava lá puxando o saco, ou fazendo uma carícia, fazendo um afago, fazendo um agrado, na verdade, o que eu apurei foi que foi um pedido do próprio staff do Olympiacos, já que está tendo essa aproximação, que está tendo essa proximidade, que fizesse isso, porque a repercussão é muito positiva de um clube do tamanho do São Paulo fazer uma homenagem sobre o Olympiacos nesse sentido. Foi uma cordialidade que o São Paulo fez com base no pedido deles próprios e um encaminhamento dessa situação como um todo. Então, como eu falei para vocês, uma atualização sobre isso é essa aí, de que o São Paulo fez essa cordialidade para os